Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e esse é o vídeo comemorativo aqui dos 3 anos, tá, do canal do YouTube, do canal aqui do outro lado de cá, esse projeto que eu comecei no dia 3 de janeiro de 2022, tá? E hoje, dia 3 de janeiro de 2025, né? Estou completando aí 3 anos desse canal aqui do YouTube, essa experiência aqui e tal, enfim, está sendo bem interessante em vários níveis para produzir ideias novas aqui, reflexões, comentários, ou meramente aqui para, enfim, para refletir, né, algumas questões aí que acontecem no Brasil, no mundo e tudo mais, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre isso hoje e também completar a reflexão do vídeo de ontem, tá? Então, que foi justamente, né, a alegria não é a prova dos 9 quando você ri de si mesmo sem saber. Então vou também, além de finalizar essa reflexão, que tem a ver com o livro aqui da Sueli Rolnick, tá? Antropofagia Zumbi, vou explicar também o título, né? Porque é importante e nasceu aqui inclusive de um trecho do livro dela, comentando enfim, essa frase conhecida, né, do manifesto do Oswald, que é de que a alegria é a prova dos 9, tá? Então fazer uma reflexão sobre isso aí, beleza? Então é isso, pessoal. Antes eu deixo com vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo romance, que saiu tem 2 meses e pouco aí, tá? Quem quiser entrar em contato, usar na descrição do vídeo, a gente conversa a respeito. E aí você ganha também 2 marcadores, tá aqui, ó, certo? E tudo mais, tá? E também o livro de poemas que eu lancei no final do ano de 2023, tá? Então, quer dizer, tem aí 1 ano e pouco, né? E você levando o livro de poemas ou o romance, ou os 2 juntos, você ganha os marcadores do mesmo jeito, beleza? Então, pessoal, vamos lá. Antes de passar aqui direto para a reflexão do livro da Sueli Rolnick, para poder completar ali a reflexão, né? Vale relembrar aqui essa questão desse projeto, né, do canal aqui do YouTube, e falar um pouquinho da conexão desse projeto com o romance que eu escrevi, né? Tá aqui de novo para vocês o Litor Altura, porque qual é eu estava pensando ontem sobre o quanto que parte desse romance tem muito a ver com o que eu discuti no primeiro vídeo do canal, que se chama justamente o que é literatura, né? Tentando desenhar ali o que significa literatura para mim, que naquele momento, inclusive, eu estava ainda desenvolvendo algumas mudanças ali na minha cabeça em relação a essa ideia, e quando eu releio aqui o que eu escrevi, o que eu produzi nesse romance, fica evidente que aquilo que eu estava dizendo lá está mais bem desenhado aqui, né? Quer dizer, essa coisa de que a literatura passou a ser um sinônimo de ficção, né? Depois do romantismo alemão, então quer dizer, romance, poesia e também o conto e de certa forma a crônica ali, numa mescla com o cotidiano e tudo mais. E nas últimas décadas, depois da globalização e tal, né, dessa coisa de pós-modernidade, etc e tal, você vai vendo que as discussões em torno do que significa isso, né, literatura e tal, vão migrando para percepções que têm conexão com a internet e também com os espaços urbanos, espaços públicos, né? Então aí você observa, por exemplo, que a Marisa Lajolo, nesse livro aqui, que é o Literatura Ontem, Hoje e Amanhã, ela fala bastante disso, né? De que a literatura hoje está nos muros, né, da cidade, ou as pessoas estão reconhecendo, inclusive os estudiosos e tal, a produção literária nos muros da cidade, enfim, nas camisas das pessoas, etc e tal, assim como nos livros, né? Então, e ao mesmo tempo que na internet também, né? Então tudo isso é importante. Agora, uma coisa que eu não vejo, né, ou que eu vejo muito pouco, talvez eu não tenha nem lido isso ainda, e que aí talvez esse romance aqui possa ser uma contribuição nesse sentido, uma reapropriação ou enfim, um novo olhar sobre a relação entre esses tipos de texto que hoje são, enfim, nomeados ou classificados como ficção, estrito sensu, então romance, conto, poesia e tal, com os trabalhos de filosofia, que antes do romantismo, então, portanto, no iluminismo, etc e tal, né, e até no Renascimento mesmo, a partir daquela ideia das belas letras, era considerado literatura. E isso não é uma mera, né, eu já fiz vídeo aqui falando o quanto que a literatura ajuda a filosofia ajuda a literatura, etc e tal. Então, quer dizer, isso não é uma mera
enfim, né, não é uma mera percepção, né, panorâmica, é o entendimento de que o romance, o conto, o poema, eles também contribuem filosoficamente para o mundo, e a filosofia também se desenha em parte, né, enquanto ficção também, na medida em que enfim, não tem como escapar de ser também narrativa e etc e tal. Então, quer dizer, tudo isso está razoavelmente desenvolvido aqui, é uma tentativa digamos, de retomar essa conexão da filosofia com a literatura que existia no Iluminismo e que foi se perdendo, né, depois desse destacamento que o romantismo fez, que foi adotado né, pelo Ocidente de maneira mais ampla, e que nesses momentos nesse momento histórico que a gente está vivendo, né, que enfim, algumas pessoas chamam de globalização e pós-modernidade e tudo isso junto e tal, outras formas estão ganhando espaço, mas parece que isso ainda não foi retomado da maneira devida, né? Então eu acho que essa é uma percepção que esse romance aqui demonstra, que para mim já é bem evidente, tá? Então, enfim, e ao mesmo tempo resume o que eu tenho tentado fazer aqui. E aí deixo também a dica aqui do Mohan, né, porque essa ideia da transdisciplinaridade, polidisciplinaridade, etc. e tal, ajuda a entender, digamos, né, a contemporaneidade dessa ideia e tudo mais, tá? E também, para finalizar aqui, a ideia da complexidade também dele, certo? Bom, então, enfim, e aí eu para finalizar, né, esse comentário inicial aqui, que tem a ver exatamente com os 3 anos aqui do canal, do YouTube, essa ideia e a percepção dessa, digamos, né, desse diálogo e ao mesmo tempo desses entrecruzamentos aí simbólicos e, enfim, né, e mesmo de produção e tal, entre a literatura e a filosofia, eles comparecem o tempo todo aqui em qualquer assunto que eu diga, em qualquer assunto que eu faça, em qualquer assunto que eu trabalhe aqui no nível da reflexão e tal, porque é isso, né? Eu trago os livros e aí tento fazer aqui conexões entre figuras da literatura e figuras da política e vice-versa, ou enfim, né? A filosofia ajudando ali a pensar os eventos políticos e os eventos políticos ajudando a pensar a literatura, e tudo isso, enfim, né? Dialogando sempre ali nesses espaços aí de entrecruzamento, tá? Então, quer dizer, essa experiência desse canal aqui tem contribuído para eu desenhar melhor essa ideia e ao mesmo tempo para poder entender o quanto que esse olhar ajuda, né, a ampliar os horizontes e a entender melhor questões mesmo da história do Brasil e tal, né? Porque para além dessa questão histórica estrito sensu ligada à literatura, você percebe que os discursos e as narrativas e as posições em relação ao mundo da direita, da esquerda ou do neo-identitarismo, tanto na política quanto na literatura e tudo mais, quando eles adotam uma posição que é essa posição da disciplina antiga, antes, né, das contribuições aqui e das percepções que o Edgar Morin aponta muito bem aqui e tudo mais, o olhar fica meio que empobrecido, né, e fica meio que quer dizer, não ajuda você a entender melhor ali a riqueza do mundo e ao mesmo tempo não ajuda inclusive a produzir melhor, quando é o caso, né? Tanto na política quanto na literatura, quanto na filosofia e tudo mais, tá? Então são essas aí as considerações que eu queria fazer em relação a essa questão dos 3 anos aqui do canal, né? E o quanto que isso foi se desenhando no nível da ideia estrita do que é a literatura, e o próprio romance literatura ele de certa forma um deslocamento disso, digamos, né, é uma espécie de foz na qual desagou, né, essa reflexão que começou lá no primeiro vídeo do canal, lá no início de 2022, tá? E também nesse diálogo que digamos, que esse novo olhar sobre a ideia do que é o livro, a literatura, etc e tal, ajuda a lançar sobre esses outros assuntos, tá? Então esse é um dos objetivos do canal e também das coisas que eu tenho produzido junto com essas reflexões e por conta delas, que o romance é uma dessas coisas, né? Tá? Então é um pouco isso aí. Então vamos agora voltar aqui para o livro da Sueli Rolnick, tá? Então tá aqui o livro dela, que se chama Antropofagia Zumbi.
e ela está fazendo uma reflexão sobre a atualidade da metáfora da antropofagia. Isso é muito importante de pensar, por quê? Porque muita gente acha que essa discussão está restrita à literatura, estrito senso, porque os manifestos do Oswald eram, né, o manifesto é um tipo de texto literário e tal, com alguma pegada ali filosófica também, mas, né, e parece para muita gente que tem esse olhar, que é um olhar, digamos, né, pré-Morin, e portanto pré-transdisciplinaridade, pré-complexidade, etc. e tal, não, mas isso aí é uma discussão lá da galera da literatura, da galera da universidade e tal. E na verdade essas coisas que estão ponderadas pelo próprio Oswald lá e também por toda essa galera que foi estudando e que foi dialogando e que foi produzindo releituras e que foi produzindo e que foi sendo influenciada e tal pela antropofagia, foi produzindo, né, na história do Brasil, na história do século XX até hoje, tudo isso comparece no cotidiano, o tempo todo, né? Inclusive a manutenção da eleição de Portugal como inimigo, né, até hoje, né? E essa para mim foi uma das maiores descobertas que eu fiz aqui nos últimos meses e que eu acho que é uma contribuição para a discussão brasileira e tal, que é isso, né? Quer dizer, nenhuma dessas discussões que eu tenho apontado aqui, nem as discussões da globalização, nem essas discussões neoidentitárias, menos ainda a discussão neoliberal e nem a discussão da esquerda estão trabalhando isso de maneira, digamos, né, de maneira programática, no sentido de apontar esse problema, desenhar as consequências problemáticas e tentar reler isso, desenhar alternativas e etc e tal, entendeu? Então, quer dizer, isso é algo que enfim, incide sobre basicamente tudo no país, na política, na produção artística, na visão que as pessoas têm sobre o que é o Brasil, na visão que as pessoas têm de si mesmas enquanto brasileiros e etc, 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 entendeu? Então, assim, esse diálogo com essas releituras da antropofagia que eu tenho feito aqui, fiz vídeo sobre o Haroldo de Campos, sobre outros textos aqui também que estão aqui, né? O texto aqui do Benedito Nunes, que é esse aqui, né? Oswald Canibal. Tem o texto aqui também do Raul Bopp, que eu já citei, está aqui, ó, né? O Vida e Morte da Antropofagia. E o texto aqui, né? Esse texto aqui da Maria Augusta Fonseca, Por que ler Oswald de Andrade, certo? O texto aqui do Pedro Duarte, também A Palavra Modernista, que também ele fala sobre antropofagia aqui, né? E outros e vários outros aqui, tal, que eu vou citando aos pouquinhos, tá? Então, quer dizer, esse diálogo que eu tenho tentado fazer alguns vídeos aqui sobre isso é para desenhar esse problema dessa leitura atualizada, algo problemática, algo mal feita, né? E as consequências disso e alternativas que eu tenho esboçado aqui aos pouquinhos, né? Porque provavelmente daqui a 6 meses, daqui a 10 meses eu vou ter feito outras leituras e outros acréscimos a isso, mas até o momento é o que está dando para desenhar aqui, é o que eu tenho apresentado nos vídeos, beleza? Bom, pessoal, então deixa eu ver o tempo aqui, vamos voltar aqui para o texto, e aí ela diz aqui na 19:20, tá aqui, ó, tem um trecho aqui que é bem legal para poder entender isso que eu estou dizendo. Ela diz: o conceito de antropofagia, tal como proposto pelo movimento, ou seja, né, pelo movimento modernista lá do Oswald de Andrade, década de 20, há mais de 100 anos, né, é uma resposta irreverente à necessidade não só de afrontar a presença impositiva das culturas colonizadoras, mas também de positivar o processo de hibridação dos diferentes povos que formaram o país em ondas sucessivas de imigração, eliminando qualquer espécie de julgamento de um valor supostamente intrínseco às suas respectivas culturas. Olha só que interessante isso, né? Quando ela diz aqui no início que esse conceito, tal como proposto pelo movimento, é uma resposta irreverente e tal, ela está citando algo que fica evidente quando o Haroldo de Campos desenha aquela coisa da sátira, da paródia e tal, né? E que outros autores fazem também. Mas ela diz que essa é uma resposta. Agora olha só as duas, ela diz que é uma resposta a duas coisas.
Vamos ver que duas coisas são essas, né? A primeira coisa que ela diz é uma resposta irreverente à necessidade não só de afrontar a presença impositiva das culturas colonizadoras, e aí isso mostra o quanto que é totalmente anacrônico e enfim, sem nenhum nexo você ficar discutindo Portugal nesse nível aqui hoje, porque Portugal não é mais uma presença impositiva de cultura colonizadora aqui, muito pelo contrário, né? Quem faz isso de maneira impositiva, ainda que nos bastidores, né, no subterrâneo da coisa, e ao mesmo tempo nos elementos ideológicos do neoliberalismo, são os Estados Unidos. E se você não atualiza isso, você fica fazendo uma neoantropofagia cega, sem destino, sem traçar ali o contexto de maneira mais ampla, sempre lembrando, parêntese, que eu não estou aqui generalizando os Estados Unidos como, né, o vilão do mundo e etc e tal, mas no caso do mundo contemporâneo, da América Latina, do Brasil atual, etc e tal, quem ocupa esse espaço aqui de presença impositiva de cultura neocolonizadora é o neoliberalismo dos Estados Unidos via direita brasileira, né? Se você não enxerga isso, você fica buscando o Portugal onde ele não está mais, né? E aí automaticamente você também não enxerga os Estados Unidos onde ele está, né? Agora vamos ao segundo ponto que ela pondera aqui, que a antropofagia afronta de maneira irreverente, né? Naquela época, lá 100 anos atrás. Ela diz que é uma resposta irreverente à necessidade também de positivar o processo de hibridação dos diferentes povos que formaram o país em ondas sucessivas de imigração, eliminando qualquer espécie de julgamento de um valor supostamente intrínseco às suas respectivas culturas. Isso não é uma boa leitura da antropofagia do hoje, por um motivo simples. Porque se ele positiva a hibridação entre os indígenas, os negros, os imigrantes, etc. e tal, ele não faz isso em relação a Portugal. Repito aqui, porque naquela época fazia sentido, não tinha que fazer mesmo, né? Estava naquele momento ali pós-república e ainda muito, né, muito próximo do fim da escravidão, etc. e tal. Só que dizer que há uma positivação do processo de hibridação dos diferentes povos que formaram o país, né, é o retrato da cegueira em relação à ausência radical de Portugal na discussão que a gente faz aqui. Então, e mais, né, é uma digamos, né, é uma cegueira, né, que não é uma cegueira voluntária, não é de má fé, evidentemente, mas é uma cegueira teórica e perceptiva do fato de que, na verdade, o Oswald estava elegendo ali Portugal como inimigo. E aquilo que o Nelson Rodrigues diz, né, aqui, que é o complexo de vira-lata, que é o Narciso às avessas, etc. e tal, é exatamente isso. É a manutenção de Portugal como inimigo. Ou seja, né, a gente cospe na própria imagem porque a gente está elegendo um inimigo que está dentro da gente. Então, quer dizer, né, e aí esse trecho aqui demonstra isso de maneira bem evidente, né, e para além de um último detalhe ainda em relação a esse trecho, tá? Esse positivar o processo de hibridação dos diferentes povos soa de maneira muito agradável aos ouvidos e digamos, né, as demandas de confirmação da galera que acredita que o que existe hoje é um mundo globalizado, acabou esse negócio de Estado-nação, de país, entendeu? Acabou isso. O Bauman diz isso lá no Modernidade Líquida e etc e tal, já discuti isso aqui várias vezes. Então, quer dizer, isso transforma a coisa em algo mais difícil ainda de perceber, porque isso é facilmente apropriável e facilmente conectável e seduzível, digamos, né, para uma conexão com essa lógica globalizada. Por isso tem muita gente, inclusive o Haroldo de Campos, na década de 80, que já dizia que, olha, porque a antropofagia estava ali apontando para algo que a gente está vendo cada vez mais acontecer, que é um mundo múltiplo, globalizado, híbrido, blá blá blá, entendeu? Então, quer dizer, e tudo isso, sempre lembrando, para finalizar aqui, que não é criticar esses elementos como parte do mundo atual, é criticá-los como... criticá-los enquanto vistos como a única coisa que existe. Se você olha para o mundo de hoje e só enxerga a globalização, uma parte do seu olhinho está cego, né?
Se você olha para o mundo de hoje, só enxerga subjetividades, subjetividades flexíveis, você também está com uma parte cega da tua percepção. Por quê? Porque o tal Estado-nação, que a maioria esmagadora dessa galera aqui acha que acabou, ou negligencia, ou ignora, ou vira a cara, etc. e tal, continua existindo. E continua incidindo sobre o mundo, sobre as decisões, sobre as percepções, sobre as ações de todo mundo aí que está rolando. E o primeiro mundo, o mundo desenvolvido, né, de maneira geral, não está ignorando isso. Né? Então a gente tem que tentar perceber isso aí para poder não ficar de bobo nessa história aí. Tá? Deixa eu ver o tempo aqui, pessoal. Então, dá tempo de falar de mais duas coisinhas aqui, para a gente chegar inclusive na explicação da frase do título, né, do vídeo de hoje. E aí, enfim, tem aqui tal, né? Deixa eu ver o que é mais. Assim, ó, então vamos já chegar na parte aqui da frase do vídeo, né? Do título do vídeo, né? A alegria não é a prova dos 9 quando você ri de si mesmo sem saber, sem perceber e tudo mais, né? Então ela diz aqui enfim, isso, ela fala da questão da totalidade, dos fragmentos de uma sociedade e tudo mais, que tenham sido previamente devorados, porque está discutindo a metáfora da devoração e tal, que é a base da antropofagia, né? E ela diz o seguinte aqui na página 20 e 21. A prova para estabelecer se os fragmentos de uma cultura funcionam de modo positivo, quando você os devora, né, a partir da perspectiva antropofágica, é avaliar se produzem alegria. E aí ela finaliza aqui dizendo: a alegria é a prova dos 9, como afirma 2 vezes o manifesto da Poesia Pau-Brasil, a prova de uma palpitante vitalidade. Né? E aí eu coloquei aqui justamente a frase que eu escolhi, né, para intitular esses 2 vídeos aí, pelo seguinte, porque quando ela diz que a prova para estabelecer se os fragmentos de uma cultura funcionam de modo positivo é avaliar se produzem alegria, se essa positividade, diante de tudo que eu falei até aqui no vídeo, né, dessas questões todas que eu levantei, se essa positividade está cega para um pedaço da questão, né, e essa cegueira é pautada pela ausência de percepção de um elemento específico da própria cultura que está positivando sem perceber, o resultado qual é? É aquilo que o Nelson Rodrigues chama de cuspir na própria imagem. Você fica rindo da sua própria cara. Né? É mais ou menos o que aconteceu na época aqui dos memes da taxação, né, da questão lá do Haddad. As pessoas, muita gente pagando, né, muita gente ali recebendo aquelas medidas como algo positivo na sua vida privada e debochando porque não entenderam bem, não desenharam bem a questão, estão debochando de si mesmos. Né? Então, se você estabelece uma percepção do outro que você tem que devorar sem entender quem você é, como um conjunto nacional que é composto de indígenas, negros, imigrantes, mas também de portugueses, e de Portugal, né? Naquilo que a gente tem de construção de país mesmo. Né? Eu estou falando isso aqui tudo na língua portuguesa, né? Para dizer o mínimo, né? Fora a cultura, fora o restante. Então, quer dizer, e aí, se você conclui que, olha, né, eu tenho que devorar aquilo que gera alegria, porque a alegria é a prova dos 9. Prova dos 9 é uma expressão que tem a ver com a matemática, tem a ver com, né, essa coisa de você... Eu não vou ficar aqui, né, decaindo nesse reducionismo retilíneo de pegar matemática para justificar isso, não é o caso. Mas, se você quer a prova dos 9, num sentido amplo, mesmo que não seja um sentido totalizante ou totalizado, né, você tem que dialogar melhor com aquilo que você está ali tentando ponderar. Né? E, enfim, essa questão da alegria como resultante da devoração de algo positivo, se você devorou, mas, enfim, né, não está desenhando bem aquilo que você está devorando, ou melhor, né, se você não desenha você mesmo, né, nesse ato aí, e eu também já tenho ponderado aqui, né, tem que ficar me corrigindo aqui, né, porque essa metáfora da devoração ela não é nem a melhor metáfora para o mundo contemporâneo. Ela é uma boa metáfora lá para um período pós-colonial,
imediatamente ali pós-colonial, que está naquela guerrilha ainda de sustentação daquelas conquistas muito provisórias que rolam, né, naqueles eventos problemáticos que acabam destacando um povo colonizado do colonizador, e etc. Então tudo isso é legítimo naquele momento. Mas, diante de todas as mudanças que aconteceram no século XX, especialmente essa modificação de protagonista do neocolonialismo que saiu de Portugal para os Estados Unidos, etc. e tal, e ao mesmo tempo a manutenção de Portugal no contexto brasileiro, enquanto presença constante aqui, etc. e tal, e quer dizer, tudo isso junto tem que fazer com que o olhar se modifique. Então, no limite, para finalizar isso aqui, se você está rindo, né, alegre, contente, faceiro e etc e tal, de algo que você... se você está rindo com uma boca que está mal desenhada, né, você está rindo sem dente, né, no mínimo, né, ou pelo menos está faltando alguns dentes ali no seu riso e vai ficar meio bizarro, isso meio esquisito, né? Então é importante ponderar isso aí, e isso explica o título, né? A alegria não é a prova dos 9 se você está rindo de si mesmo sem saber, sem perceber, né? E é basicamente isso que está na denúncia do tal Narciso às Avessas, lá do Nelson Rodrigues, né? E outras releituras similares, tá? O que mais, pessoal, para a gente finalizar, tá? Vamos finalizar aqui. Cadê aqui? Deixa eu ver. Bom, tem outros trechos que ela demonstra que nitidamente que essa ideia de subjetividade flexível é uma espécie de perspectiva que protagoniza o múltiplo e ignora o local. Fica evidente na citação que ela faz do Deleuze lá no início, né? Então, quer dizer, tudo isso... isso aqui é uma constante nos discursos da ingenuidade líquida dos globalizaloides, que eu tenho citado aqui, e também dos individualistas e dos neoidentitários, né, que acabam ali meio que surfando nessa mesma, digamos, nessa mesma perspectiva pré-complexa e em alguma medida até anticomplexa, certo? Bom, para finalizar, pessoal, cadê aqui? Deixa eu ver a última coisa que eu queria dizer. Ela faz também uma distinção entre macropolítica e micropolítica, e fica na discussão da micropolítica, que também é uma tendência desses discursos que começam a ignorar o local. Começou a ignorar o local, você não discute mais macropolítica, fica só na micropolítica. Enquanto isso, né, a China está lá, ó, crescendo pra caramba, Estados Unidos taxando os produtos chineses, e a Europa também, quer dizer, né? Bom, e aí para finalizar, pessoal, tem aqui esse lance, né, da subjetivação e tal, e tem várias outras coisas que ela pondera aqui, talvez eu possa até fazer mais um vídeo aí sobre isso, tá? Cadê aqui? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Mas é basicamente isso, tá? E aí ela fala também do colapso do sujeito moderno, né, que acaba gerando justamente essa subjetividade flexível, etc e tal, né? Agora vamos finalizar com uma coisa que comparece em vários trechos dela aqui, que não é necessariamente de um trecho específico, tá? Tem várias vezes que aparece isso, mas é o fato de que quando você não desenha bem, né, o que você é, especialmente nesse caso da cultura, né, e portanto de um povo, de um país, uma sociedade, etc e tal, você também não vai desenhar bem quem é o outro, tanto no nível daquele outro que está ali para dialogar e para trocar positivamente contigo, porque tu começa a achar que tem que devorar, né, que se não de forma meramente, né, na violência estrita, por ressentimento histórico, né, porque é uma delícia, por exemplo, os movimentos feministas, ditos feministas, achar que estão devorando o homem, porque o homem, né, enfim, né, porque acham que são pós-humanos, como eu já li aqui, essas bizarrices desse nível, né? E isso não passa de ressentimento vingativo e em alguma medida até patético, né? Agora, no nível também de você desenhar quem é o outro, no sentido daquilo que tem que ser negado para que a gente chegue efetivamente num momento em que a gente possa dizer, ó, agora somos uma pós-colônia mesmo, e não uma pós-colônia de Portugal que virou neocolônia dos Estados Unidos. Se a gente não desenhar bem essa questão com esses detalhes aqui, todos esses elementos aqui que seriam consequências, né, positivas,
são neutralizados pela alienação decorrente de você não enxergar o elemento de Portugal nesse jogo todo aí que a gente está vendo nas últimas décadas. Beleza, pessoal? Então é isso, tá? Esse foi o vídeo de hoje aí, comemorando os 3 anos aqui do canal e tal, e refletindo alguns elementos do livro da Sueli Rounik, tá, que tá aqui, o Antropofagia Zumbi, e, bom, enfim, apresentando também aqui outros pontos aqui do que eu tenho pensado nos últimos meses e nesse último ano aí de 2024, beleza? Então é isso, a gente volta no vídeo de amanhã. Grande abraço aí, tamo junto, fui!